Bom dia, meus amigos, bom dia, meus alunos, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês verão esta nossa aula deste nosso encontro na modalidade Educação Remota Emergencial em decorrência ao combate ao Covid-19, mas esta aula de hoje especificamente da EJA, da Educação dos Jovens e Adultos, vamos falar um pouco sobre o patrono da educação brasileira, um grande contribuidor do ensino da EJA. Hoje vamos falar um pouco sobre Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Qual foi a contribuição para a educação? Sobretudo para a nossa EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que vocês estão inseridos neste momento. Paulo Freire, ele foi várias coisas ao longo da sua vida, mas entre as principais, educador, filósofo brasileiro, referência na pedagogia mundial, fundador da pedagogia crítica e patrono da educação brasileira. É um grande estudioso que talvez seja até o mais citado brasileiro em obras acadêmicas ao redor do mundo. Ele é referência, especificamente nos nichos iniciais da alfabetização de jovens e adultos. Paulo Freire, principalmente, ele se preocupou com os adultos, as pessoas que, por algum dissabor na sua vida, não frequentou a história, não teve acesso aos conteúdos programáticos na idade específica. E ele criou um método extremamente eficiente que fazem as pessoas aprenderem a ler de forma mais rápida do que a convencional. E é sobre esse método que vamos falar um pouco neste momento. O método de Paulo Freire, ele é baseado em 3 partes. A primeira parte é a análise temática, a segunda parte é a tematização e a terceira parte é a problematização. Ou seja, é um caminho que é para ser percorrido, mas tem os níveis. Você tem que entender o que é a análise temática, o que é a tematização e o que é a problematização. E a carroça não pode ficar na frente dos bois. Antes da gente entrar na explicação, num breve resumo do que faz e o que é cada um desses 3 elementos, a gente deve entender que o método que ele descobriu é eficiente. Por quê? Porque ele usa a lógica, usa o sentido. E é isso que faz a diferença na pedagogia. Antigamente, os professores usavam traumas para fazer o aluno aprender. Demorava, e a própria palavra já diz. Trauma nos traz dor, nos traz lembranças negativas. Era colocar o aluno no milho, ajoelhado, era a boa e velha palmatória. Boa é uma expressão que eu estou dizendo, né? A tenebrosa e horrível palmatória seria o exemplo que calha melhor nesta explicação. Outra forma de fazer as pessoas aprenderem é com repetição. E antigamente, a parcela significativa dos professores usavam essa forma de repetição para fazer o conhecimento entrar na cabeça dos alunos. Mas foi descoberto que a melhor forma de fazer o conhecimento ser transmitido, a melhor forma de fazer a pedagogia funcionar, é quando as coisas fazem sentido, se encaixam, se complementam. E aí é o diferencial do método do Paulo Freire, porque ele não usa trauma, ele não usa repetição. Ele usa sentido, usa nexo para fazer as coisas se encaixarem. Por exemplo, na análise temática, que é o primeiro ponto que ele fala,
ele tem uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa de conhecimento temático, que é a análise temática. Saber a realidade, saber o vocabulário, saber em que trabalha, saber qual é o grau de conhecimento da realidade dos seus alunos. Por quê? Porque isso é muito importante para os próximos passos do método dele. E nesse momento, calha também eu lembrar o meu supervisor, que ele evoca sempre uma frase. Ele diz: Jailton, não sei se você vai ver essa aula, mas se você ver, você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Você fala: tem muita gente que está na EJA, mas não é da EJA. E a leitura que eu faço desse comentário provocativo e sábio do meu supervisor é que há muitos professores e há muitos funcionários administrativos que não entendem que quem protagoniza a educação de jovens e adultos, a EJA, são os alunos, não é o professor, não é o material didático. E quando o aluno é protagonista do ensino, tudo fica mais fácil, tudo flui de forma mais com sentido, com horizonte, do jeito que eu estou falando para vocês. Tudo com sentido é mais fácil de aprender. Já adentrando no segundo passo, feita essa análise temática, feito esse estudo de conhecimento do mundo, do vocabulário, dos significados e das pessoas que fazem a EJA, dos alunos, o próximo passo é a tematização. O que cargas d'água seria essa tematização? É ele usar aquilo que ele conseguiu extrair daquela análise temática e usar nos exemplos, e usar na sala de aula e fazer os alunos entenderem o que ele está transmitindo, porque ele está falando uma linguagem que os alunos entendem, têm afeição, justamente porque ele está falando de algo que eles conhecem, porque a análise temática já foi feita. Ele não vai usar palavras diferentes, palavras novas, palavras complexas. Ele vai falar da realidade que aquele aluno apresentou para ele. Se o aluno mora na zona rural, se o aluno conhece pá, enxada, terra, sabe plantar, sabe colher, os exemplos, as alegorias, o trabalho didático será feito com aquela realidade que foi extraída daquele primeiro momento. É disso que eu estou falando quando eu falo de tematização. E o terceiro ponto, o polêmico terceiro ponto do método de Paulo Freire é a problematização. Porque Paulo Freire, ele tem um viés político na sua pedagogia. Paulo Freire é um marxista. Paulo Freire entende que os alunos devem ter consciência da sua condição de classe e que isso deve ser uma prática didática do cotidiano dele. Ele tem duas funções na educação: fazer o aluno aprender a ler, fazer o aluno se localizar política e socialmente e ter consciência de classe. Este é o ponto polêmico, porque tem um viés pedagógico que entende que isso não é legal, que não é incentivado dentro de sala de aula. Tem outro que justamente diz que deve ser. Sem adentrar no mérito do que é escola sem partido, que isso aí é o caso para outra aula, o que eu quero dizer neste momento é que, neste quesito, Paulo Freire é criticado por alguns e elogiado por outros. Está tudo bem, não tem problema algum e não é demérito para o método dele. Aliás, ninguém na história foi unânime e tem uma particular peculiaridade na EJA. A EJA, ela é preponderantemente para adultos, jovens e adultos. Por força de legislação, ninguém com menos de 15 anos, diga-se, deve frequentar a EJA. Então,
talvez essa cautela de debater temas ideológicos, temas políticos, seja um pouco mais preponderante nos ensinos curriculares fundamentais e normais, porque lá tem jovens, lá deve ter até crianças que não estão prontas, não estão maduras para entender e contextualizar o tema da ideologia e da política social naquele momento. Mas na EJA há uma certa flexibilidade. E diante de tudo que eu falei, eu espero ter repassado as informações preponderantes para neste nosso encontro, que foi uma breve biografia, falar da referência de Paulo Freire, falar sobretudo do método dele, que são os 3 pontos da análise temática, da tematização e da problematização. Fiz algumas breves críticas que também são chamadas à baila por especialistas da educação e deixar claro que na história ninguém foi unânime, que a EJA tem peculiaridades, que só vai para a EJA, via de regra, quem tem mais de 15 anos. E este foi o nosso encontro de hoje. Fique com Deus, sejam abençoados e até o nosso próximo encontro.